E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e nesse vídeo nós vamos aprender o que são valores alteráveis, as variáveis e textos variáveis. E para começar, olha só o que temos aqui no nosso frame. Eu adicionei aqui 3 edit box, são caixas de edição. Adicionei um string e 3 counters. Se você abrir sua janela para criar um novo objeto, verá o counter aqui, o edit box aqui e o string aqui. Bom, o que são essas 3 coisas? O edit box é onde a gente vai digitar texto ou número. Aqui é onde a gente vai adicionar textos ou números também, mas aqui não pode ser variado. A gente escreve antes de começar o frame, aqui não, a gente pode digitar durante o frame. E counters para contar, são contadores. Eu vou rodar o frame só para mostrar. Aqui os counters, os contadores, o texto e aqui a edit box, é onde eu posso escrever, tá vendo? Você viu que o texto não pode passar do limite, né? Eu vou fazer com que ele desça. Aqui ó, multiline. Os dois também. Eu acho que tem um vertical scroll bar aqui também. Aí. Agora sim. Legal. Ok. E com essas coisas eu vou mostrar como funcionam as variáveis e os textos alteráveis, ou strings, ou alterable strings. Bom, e para começar nós temos que entender o que são variáveis. Basicamente, variáveis são caixas onde a gente armazena valores. Por exemplo, eu vou abrir aqui esse Active Armazenamento, vou aqui na aba de valores e olha só, temos os valores alteráveis e as strings, os textos, né? Na verdade, string seria cadeia de caracteres ou sequência de caracteres, um texto, ok? Então eu vou chamar de texto. Temos os valores alteráveis e os textos alteráveis. Quando eu clico em New, temos aqui ó, o valor alterável A. Se eu der 2 cliques nele, podemos inserir um nome. Eu vou chamar de pudim. Então a variável A agora se chama pudim. E eu posso armazenar valores aqui. Eu posso tanto escrever aqui quanto nos eventos. E eu vou fazer isso nos eventos. Então eu vou aqui nos eventos, vou uma nova condição. Quando eu pressionar a tecla A, eu vou aqui no Active Armazenamento, vou nas variáveis, adicionar a variável pudim. Eu vou rodar o frame aqui, vou abrir a caixa do debugger, vou clicar aqui ó, adicionar objeto, vou em Active Objects, armazenamento, é o nosso objeto que está armazenando valores. Vou aqui ó, em Alterable Values, vou abrir, e olha só, o pudim está aqui, variável pudim, tem de A até Z, mas eu vou só pegar a que é a pudim. Quando eu pressionar a letra A, olha só, ele adiciona ao pudim, tá vendo só? E para ficar melhor para enxergar, eu vou adicionar uma nova condição, que é sempre o counter 1 vai exibir a variável pudim. Então não preciso mais abrir aqui o debugger, posso até fechar aqui, melhor minimizar e clicar aqui, exibe aqui no counter. Com o counter e com as variáveis eu posso adicionar valores de um counter com o outro, ou de uma variável com a outra. Olha só, estou pressionando o A, ele está somando 1 ao pudim. Se eu pressionar o S, eu vou adicionar 1, eu vou arrastar aqui, vou editar, vou adicionar 1 à variável B, que eu vou chamar de feijão. Eu sou um bolinho de feijão. Pronto. E agora, nesse segundo counter aqui, ele vai exibir o valor do feijão. Ou ao invés de escrever aqui, você pode clicar aqui, valores de A a M, escolher o feijão, que é a variável B. Ok. E o terceiro counter, eu não vou colocar isso, não, vou colocar na variável sim. Mais um always, aqui eu posso usar o mesmo, mas eu vou usar um outro aqui para não confundir. E
vou definir a variável C para que seja a soma das duas variáveis. Então, eu vou aqui no armazenamento, variáveis aqui, pudim. Então, por enquanto, nós estamos definindo que a variável C seja a mesma coisa que a pudim. Então, todo valor que tiver na pudim também vai ter na C. Olha só, vou dar um OK aqui. Vou abrir o debugger. Vou abrir as variáveis do armazenamento. E olha só, tem o pudim e o feijão. Quando eu pressionar A, ele adiciona 1 ao pudim. Olha a variável C. Ela já está sendo o mesmo valor do pudim, porque foi isso que a gente definiu lá. Tá vendo? Pode adicionar na feijão que não acontece nada com a C, mas quando eu mudo no pudim, também muda na C. Foi isso que a gente definiu, para que a variável C seja a mesma do pudim, o mesmo valor. Mas eu não quero que seja o mesmo valor, eu quero que seja a soma da variável pudim com a variável feijão. E tem que colocar um mais aqui. Aí. Então, somando o valor da variável A, pudim, mais a variável B, feijão, vai dar o valor da C. Olha só, vou abrir de novo aqui o debugger. Pudim, feijão e C. Quando eu adicionar no pudim, vai aparecer na C. Quando eu adicionar no feijão, também vai adicionar na C, tá vendo? Olha aí. Legal, né? Tá exibindo aqui no counter. E eu posso fazer a mesma coisa no counter. Eu vou aqui no counter, set counter, que é definir o valor do counter, e vou somar os dois counters. Eu posso colocar a soma das duas variáveis? Posso. Eu posso colocar apenas para exibir a variável C? Também posso. Mas eu vou somar os dois counters. Posso somar o counter 1 mais counter 2. É current value aqui, ó. Eu não sei se tá certo, current, mas corrente não é. Aí. Tá exibindo, esse counter tá exibindo a somatória dos dois, então ok, fácil de entender isso, né? São caixas que guardam valores. Você pode somar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer raiz quadrada, fazer exponenciais, seno, cosseno e tudo mais que a matemática permite você pode fazer aqui. Agora os textos. Eu vou apagar tudo isso aqui para não confundir. Não, eu vou deixar, vou criar um grupo e guardar eles lá dentro. Variáveis e counters. Vou jogar tudo lá dentro. Agora uma nova condição, que no início do frame eu vou mudar o texto do string, porque eu posso mudar direto aqui, ó. Eu posso dar 2 cliques e colocar olá. Assim que eu iniciar o frame, ele já vai estar exibindo esse olá aqui. Tá vendo? Mas eu também posso, ó, no start of frame, eu vou aqui no string, vou change alterable string, mudar o texto alterável, né? Mudar o texto. E vou colocar entre aspas olá Fusion Makers. Veja só que apareceu o que eu escrevi. Também posso fazer com que esse texto exiba um valor. Então, ao invés de start of frame, vou colocar um always. Vou apagar isso. Vou de novo no change alterable string. E ao invés de colocar um aspas, eu vou colocar o valor direto. Então eu vou aqui na variável e pudim. Mas olha só. Olha o erro aqui, ó. Coloque uma expressão em texto. Tem que ser uma expressão de texto, não pode ser um valor. Ah, mas como que eu vou colocar um valor aqui então? Como é que eu vou colocar um número? É simples. A gente tem que converter o número em texto. A gente tem que fazer o Fusion entender que estamos colocando um número, mas é para ele reproduzir como um texto e não como um contador, nem como uma calculadora ou como uma variável. Não, é um texto. Então, para converter um valor em texto, é só a gente selecionar tudo isso aqui e vir aqui, ó, string, e ele apagou. Vou selecionar tudo, vou recortar, vou clicar em string, aqui, ó, str e o cifrão, e insira um número aqui. O número é a variável pudim, então eu vou colar. Pronto, agora ele vai entender a variável como um texto.
quando eu reproduzir, quando eu adicionar valores, olha, eu estou adicionando aqui no counter, ele está mostrando aqui no texto, tá vendo? É um texto aqui, não é um counter. Bom, também posso fazer o seguinte, somar textos. É isso aí, olha só que loucura isso aqui, hein? Eu vou aqui no nosso armazenamento, vou nas variáveis, vou adicionar 2 textos alteráveis. Vou chamar um de texto 1 e vou chamar o segundo de texto 2. E no texto eu vou escrever olá e o segundo Fusion Makers. Pronto, ele salvou os 2 textos aqui. Se eu reproduzir o nosso jogo e abrir aqui, ó, os strings, ó, tá salvo. Olá, Fusion Makers. Agora eu quero que esses 2 textos apareçam aqui, ó, no lugar desse olá. Vou até apagar esse olá. Pronto, deixar em branco. Vou colocar pelo menos um. Ixi, ok. Vou deixar pelo menos isso. E, olha só, no Start of Frame, no início do nosso frame, eu vou colocar os 2 textos para aparecer aqui dentro. Então, eu vou em mudar o texto. Vou pegar os 2 textos aqui, ó. Texto 1 mais texto 2. Ele entendeu que é um texto, que é um string aqui, uma cadeia de caracteres, mais uma segunda cadeia de caracteres. Ele não vai somar como se fosse número, mas ele vai colocar o texto na frente. Se eu der um OK e reproduzir, olha só, apareceu o texto aqui. Ah, mas eu queria que tivesse um espaço entre as palavras. Vamos fazer isso então. Vamos editar aqui. E no mais, ó, tem o olá, que é o texto 1, e Fusion Makers, que é o texto 2. Entre um e outro eu vou colocar um outro mais. E entre os 2 mais, eu vou colocar uma aspas, espaço, fecha aspas. Todo o texto que você quiser inserir, você tem que colocar entre aspas. Ok? Vou dar OK. E quando eu reproduzir, o texto terá um espaço entre as 2 palavras. Eu posso fazer o seguinte também. Além do espaço, eu vou adicionar mais um texto. Uma vírgula e tudo bem? Fechar o texto. Olha só que legal. Ele somou a vírgula com o tudo bem, junto com as 2 palavras que foram definidas na nossa string variável, os nossos textos variáveis. Legal, né? E essa caixa aqui, esse edit box, o que é isso? Eu vou tirar esse aqui, ó, tirar esse evento. E agora eu vou fazer com que sempre a nossa string exiba o texto que tiver dentro do edit box. Então eu vou clicar aqui e get text, pegar o texto. Pronto. Ele sempre vai exibir o texto que tiver dentro da edit box 1. Então se eu escrever olá, ele exibe aqui. Tudo bem? Legal, né? Outra coisa, nós podemos adicionar valores nesses edit box, não só texto, mas também números. Então, eu vou colocar outro always e eu vou tirar esse evento do terceiro counter aqui, ó, para que ele não exiba mais nada, o terceiro counter. Ele vai ficar sempre zerado. E agora eu vou adicionar um novo evento para ele, que é exibir um valor dessa edit box. Então eu clico na edit box e get text. Não, eu tenho que pegar um valor numérico. Se eu inserir um texto no contador, não vai funcionar, porque ele é um contador. Ele não exibe texto, apenas números. Tudo relacionado a números. Então, nós temos que pegar um valor numérico. O valor numérico da edit box 2. Vou reproduzir. E atenção no segundo counter, hein? Ou melhor, no terceiro counter. Vou escrever 1, 2, 3. Olha, ele pegou o valor. Mas se eu colocar texto, o que acontece? A, B, C. Nada, ele não exibe. Ó, ele não exibe mais, porque já misturou texto e número. Ele não está mais funcionando. Mas se tiver apenas números, ele entende e funciona. Isso aconteceu porque passou do limite. São muitos números.
Aí agora, não, agora já funciona. Temos outras funções também, por exemplo, eu vou fazer com que a string exiba a editbox 1 mais o texto selecionado aqui, ó, da editbox 3, só onde eu selecionar. Veja só, eu vou escrever aqui, ó, ABC, ABC 1, 2, 3, é texto. E aqui eu vou escrever mais algumas coisas, não aparece nada, mas quando eu selecionar, olha aí, ele já está exibindo, tá vendo? Tá vendo? Se eu selecionar isso aqui no meio, ele vai exibir só o texto do meio. Se eu selecionar isso aqui, tá vendo só que legal? São muitas as possibilidades. E olha só que legal também. Eu vou fazer com que a variável em texto do nosso objeto de armazenamento, a variável C, ou melhor, texto variável C do nosso objeto, seja sempre o texto da caixa 1. Então, getText. Olha aí, vou abrir aqui, ó, o debugger, e olha, tem o texto 1, o texto 2 e o texto 3 aqui, ó, o melhor, a variável C, o texto alterável C. Eu vou escrever, olha aí, além do string que está reproduzindo aqui, também está sendo armazenado no texto alterável C. E olha só que legal, eu posso editar também. Se eu der 2 cliques aqui, ó, olha lá, insira um novo texto, vou escrever olá, olá não, vai, é tchau mesmo. Ele salva como tchau. Eu posso alterar essas coisas. Aqui, ó, nas variáveis. Tem 2 e 2. Vou adicionar mais um pouco. Eu posso dar 2 cliques aqui e mudar para 89, por exemplo. E olha, ele já somou automaticamente. E esse aqui eu posso alterar? Eu posso até alterar, mas ele não vai funcionar porque temos um evento que sempre essa variável seja a soma dos dois. Então eu vou mudar aqui o valor para 500. Ó, ele alterou e voltou. Voltou para 95. Foi instantâneo. Ele alterou, só que o evento já funcionou. Falou, não, não, não. É só a soma do A e do B. Então ele voltou aqui, ó. Do pudim com feijão. Será que pudim com feijão é bom? Enfim. E por que eu tô falando de variáveis e textos? Porque o próximo vídeo nós vamos usar muito variáveis. Aí eu já aproveitei e falei dos textos também, que é interessante de aprender. Ok? Podemos fazer ainda uma terceira coisa. Podemos fazer com que a caixa de edição exiba um texto. Então eu vou fazer com que a caixa 2, aqui ó, set text, a gente vai em editing e set text. E nós vamos definir o texto para que seja o mesmo texto da caixa 1. Então get text da caixa 1. Quando eu escrever aqui, automaticamente ele exibe aqui na segunda. E por mais que eu tente editar, ó, não consigo editar, porque ele está sempre alterando para que seja igual o texto da caixa 1. Ó, posso até tentar, mas não vai funcionar. Por último, olha só, vou fazer com que o texto da caixa 2 seja o texto da caixa 1, vou editar aqui, mas vou clicar no string, mais a variável A do nosso objeto. Olha que confusão. Ele vai somar o texto da caixa 1 mais a variável pudim. Então, temos 0, 1, 2, 3. Ah, ele vai ficar escrevendo aqui, eu tenho que mudar. Legal, né? Aí como é que eu tiro? Eu tô clicando aqui pra fora, mas ele continua escrevendo aqui dentro. É simples, é só a gente fazer o seguinte. Quando o mouse, aqui ó, o mouse, tiver a função de cliques, ou cliques do usuário, ou usar cliques, que eu gosto de falar. Vamos com clique único, simples, esquerdo. Quando ele clicar com o botão esquerdo, mas vamos no mouse de novo e verificar se o ponteiro do mouse está sobre um objeto. Qual objeto? A caixa 1, por exemplo. Então, se a gente clicar e o mouse estiver sobre a caixa 1, não, a gente vai negar. Então, clica no botão direito aqui, negate. Então, se a gente clicar com o botão esquerdo
mas o mouse não está sobre a caixa 1, vamos aqui na caixa 1, Ctrl, Focus e Off. A gente vai tirar o foco da caixa 1. Olha só, então, vou escrever aqui. Se eu clicar aqui fora, tirou o foco. Eu posso clicar o A normal que não aparece mais. Poxa, mas vou ter que fazer isso para as 3 caixas? Não, a gente pode fazer o seguinte, como a gente aprendeu no outro vídeo. Vamos adicionar as 3 caixas num grupo, um qualifier. Vamos adicionar os 3. Vamos escolher aqui um grupo. Área. Ok, os 3 estão na área. Então, ao invés de eu clicar com o botão esquerdo, mas o mouse não estiver sobre a caixa 1, eu posso substituir a caixa 1 para área. Então, se o mouse não estiver sobre a área. E aqui, ó, tirar o foco, eu vou tirar o foco da área, de todas as caixas. Então, eu vou escrever aqui, cliquei aqui fora, perdeu o foco. Vou escrever aqui, cliquei aqui fora, perdeu o foco. Vou escrever aqui nem adianta, mas está com foco ainda. Se eu clicar aqui fora, perde o foco. Ok? Muito simples. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou!